Meus cumprimentos a Vossa Excelência, presidente da Comissão, Arthur Maia, nossa senadora Elisiane Gama, relatora, nossa relatora, e a Marcela e o seu advogado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que todas as falas que me antecederam, como a da deputada Jandira Fegali, quanto a do pastor Henrique, elas já dizem muito do que eu gostaria de dizer no dia de hoje. E eu venho batendo na tecla o tempo todo de que nós estamos numa disputa que não é de narrativas, é uma disputa de como a sociedade deve se organizar, se de maneira democrática ou se de maneira autoritária, ou onde o poder ele não vem do povo, para o povo e pelo povo, mas o poder é uma concessão de uma parte da sociedade para alguém que possa exercer esse poder em nome de alguma coisa ou de algum grupo específico, que isso se caracteriza como uma ditadura. Então, esse debate, ele está latente. Ele não vem acontecendo de agora, ele vem já de antes da eleição. E por trás disso, quem não lembra quando o ex-presidente, agora inelegível, Jair Messias Bolsonaro, disse que eliminaria os vermelhinhos, que eliminaria os seus oponentes, que eliminaria movimentos sociais, sindicatos. Ele disse isso antes da eleição. Então, ele estava dizendo, antes da eleição, que não seria representante de uma democracia, mas ele tinha a intenção clara de estabelecer um Estado autoritário, onde ele concentraria o poder. E, para isso, todos os meios foram utilizados. Primeiro, uma guerrilha digital, dissimulando ódio, dissimulando mentiras, dissimulando disputas artificiais, na sua grande maioria, ou artificializando diversidade como se fosse antagonismos para justificar a subjugação de um grupo sobre outro, o que vai caracterizar a violência e que é a base do fascismo. Então, quando eu digo que alguém que é branco é pior do que alguém que é amarelo, ou que alguém branco é superior a alguém que é amarelo ou que é preto, eu estou fazendo uma discriminação, na sequência a subjugação e na sequência a eliminação. Quando eu digo que quem é de esquerda não vale nada e que é pior do que quem é de direita, por este ou por aquele motivo, eu estou discriminando. Ao discriminar, acaba-se o debate e inicia um processo de subjugação e é a base do fascismo. Foi assim que o Holocausto teve seu início ou seu ápice. Foi quando eliminaram os comunistas, eliminaram os ciganos, e alguns achavam que não chegariam neles. E aí começaram a eliminação dos judeus e os deficientes, porque eles eram diferentes, porque eles não eram iguais. E, portanto, esse não igual justificou todas as atrocidades. Como os irmãos Hutus e os lá na África, eu não sei o outro, não era Zulus não, os Hutus e os irmãos, eles eram irmãos, mas porque uns eram de pele mais clara, então eles se sentiam melhores. E aí, essa foi uma diferença construída pelos holandeses que comandavam aquele território, ou eram os belgas, eu estou agora, mas
A diferença era que se pareciam mais com os europeus, eram melhores do que os outros. É mais uma artificialização que gerou e justificou a eliminação de uma etnia, ou a tentativa de eliminar uma etnia. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. E o que nós vimos no dia 8 de janeiro, nada mais foi do que um golpe que se frustrou, uma tentativa de golpe que se frustrou, que vem sendo urdida, construída, com a participação direta do presidente e dos seus aliados políticos e dos seus financiadores, através de fake news, através da contestação das instituições democráticas, através desse diversionismo que se produziu na sociedade, dessas diferenças artificiais que caracterizam classicamente o fascismo para garantir que pudesse ser eliminado. E a tentativa de golpe, ela foi frustrada e eu volto a repetir. E nós precisamos manter a nossa vigília, porque se não mantivermos a vigília, essa tentativa golpista voltará. Se nós não mantivermos essa unidade do campo democrático brasileiro, na defesa da democracia, das instituições, das liberdades individuais, aí respeitando o limite que a lei estabelece para essas liberdades, e não a liberdade contra a lei, que é o que nós vimos, para justificar atos ilícitos e ilegais, essa defesa da liberdade, falsa liberdade, que na verdade é a ação criminosa debaixo do manto de liberdade de expressão, nós precisamos garantir essa disputa e garantir que a luta e a manutenção desse campo democrático se mantenha unido na defesa do nosso país e da nossa sociedade. E agora quero voltar ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro, Sargenta Marcela, foi Cabo Marcela. Eu quero voltar ao 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro já não havia mais possibilidade de golpe, porque o presidente já tinha sido eleito, tomado posse. Não havia cenário internacional que permitisse um golpe, que permitisse que fosse dado um golpe de Estado aqui no Brasil. Mas eles mantiveram covardemente aquele ato, desmobilizando, e aqui cai por terra a ideia de que foi uma coisa deixada de lado para poder produzir um fato, que foi a tese que moveu a oposição atual a entrar com essa CPI. A senhora é o retrato de que havia uma horda organizada, violenta, treinada para invadir a sede dos três poderes, custasse o que custasse. E a senhora foi vítima da violência, da agressão, e qualquer um que se colocasse à frente seria atingido de forma violenta, seria agredido como a senhora foi fisicamente. A senhora não morreu porque o capacete lhe protegeu. Se a senhora não tivesse, se todas aquela ação violenta não tivesse a sua proteção, a senhora poderia ter tido um traumatismo craniano e ter sido fatal, como acontece muitas vezes em quem está desprotegido. Portanto, o que eu quero dizer é que o ato de 8 de janeiro, senhora relatora, é preciso que a gente não esqueça. O golpe foi orquestrado ao longo de 4 anos. Todas as provas mostram isso. E que o 8 de janeiro foi um ato de terrorismo. Foi um ato terrorista contra o Brasil, contra os brasileiros, contra as instituições, principalmente contra o povo do Brasil. Sabe por quê? A agressão que fizeram no World Trade Center nos Estados Unidos foi um ato terrorista. E a agressão que fizeram ao STJ, ao Palácio do Planalto e aqui ao Congresso Nacional foi um ato terrorista contra a democracia, contra o povo brasileiro e contra as instituições
democráticas. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns à senhora pela sua garra e força de lutar contra aqueles que não querem a democracia. A senhora botou a sua vida para defender a vida dos nossos compatriotas brasileiros. Muito obrigado.